Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre a atualização que saiu esse ano, 2022, da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre o manuseio perioperatório de pacientes pós-intervenção coronariana percutânea. A doença coronariana se constitui na diminuição da luz da artéria coronária, seja por deposição de placa de ateroma, calcificação, hiperplasia da camada muscular, mas com mais frequência a deposição a formação de placa de ateroma e o seu desenvolvimento, que pode, com a evolução, causar tanto diminuição dessa progressiva da luz da artéria coronariana, como também pode se fragmentar e levar a embolização de artéria de calibre menor mais para frente. Com o objetivo de tratar essa insuficiência coronariana, essa estenose coronariana, pacientes de maior gravidade são expostos a esse tratamento percutâneo com muita frequência, que visa a angioplastia, a abertura daquela artéria estenosada e, com muita frequência, com mais frequência, a utilização dos chamados stents, são aquelas molinhas que são introduzidas na coronária doente para manter essa coronária aberta por mais tempo. Esse stent, então, ele que tem a função de manter essa permeabilidade, ele estimula por mecanismo mecânico a formação de hiperplasia da camada muscular das artérias coronarianas, que podem, com evolução, levar à estenose do próprio stent. Então, devido a isso, foi desenvolvido um tipo especial de stent que possui em sua construção uma determinada substância chamada substância, ou uma classe de substância chamada substância citostática, que tem o objetivo de retardar ou de diminuir ou até evitar essa hiperplasia, para que não haja estenose sobre o stent e assim mantenha-se a permeabilidade por tempo indeterminado dessa artéria coronariana. No passado, quando foi desenvolvido esse stent farmacológico, havia uma grande preocupação, porque essa droga citostática, que cumpre o seu papel de impedir ou de retardar ou diminuir a evolução dessa hiperplasia da camada muscular, também tem a capacidade de retardar a lesão do endotélio causada pela presença do próprio stent. Então, como esse endotélio fica lesado por mais tempo, havia uma preocupação pela formação de adesão e agregação plaquetária, que levaria à obstrução com muito mais facilidade do que a presença do stent não farmacológico. Então, tanto o stent não farmacológico quanto o stent farmacológico necessitam, devido à sua presença agredindo o endotélio, necessitam de acompanhar-se de tratamento antiplaquetário em geral, com duas drogas antiplaquetárias. O mais frequente é a utilização do ácido acetilsalicílico com uma das tianoperidinas ou algum outro inibidor dos receptores P2 e Y12. Então, são os receptores de adenina, os receptores da DNA. Os receptores, então, ficam bloqueados e a associação com ácido acetilsalicílico mantém a permeabilidade dessa coronária por mais tempo, até que haja a cicatrização desse endotélio lesado. No passado, os stents farmacológicos eles levavam muito tempo para permitir a cicatrização do endotélio, e o tempo de manutenção da terapia antiplaquetária dupla era muito prolongado. Se sugeria, se aconselhava a utilização do antiplaquetário, da dupla terapia antiplaquetária, por cerca de 2 meses no paciente que recebia o stent não farmacológico,
e por 1 ano no paciente que recebia o stent farmacológico. E em situações de cirurgia, então, cirurgia não cardíaca, haveria necessidade de um planejamento de interrupção dessa terapia dupla e manutenção de uma das duas drogas, em geral o ácido acetilsalicílico, no período pré-operatório, para que se diminuísse o risco de sangramento. Então, a grande preocupação no manuseio dessa terapia do paciente portador de stent é o equilíbrio entre os riscos de sangramento, caso seja mantida a dupla terapia ou mesmo a monoterapia, e o risco de trombose, caso seja suspenso essa terapia de um momento não bem planejado, de uma forma não muito adequada. Então, a suspensão num momento muito precoce do preparo dessa coronária para que não haja obstrução, traz um risco aumentado de trombose. Então, são as grandes preocupações, ou é o sangramento ou a trombose que esses pacientes podem apresentar na vigência desse tratamento com a técnica percutânea. Com o tempo, foram desenvolvidos stents farmacológicos de uma qualidade melhor, com a efetividade tão boa quanto, mas com menos risco de desenvolvimento de trombose, de formação de trombo, e o tempo necessário para a interrupção da dupla terapia antiplaquetária foi evoluindo segundo a evolução dos guidelines e segundo as evidências científicas que iam surgindo. Hoje, neste ano de 2022, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, então, implementa uma nova forma de preparo desses pacientes, que é seguido por instituições internacionais, em que a grande preocupação que era o tipo de stent utilizado foi substituída pela maior preocupação do tipo de indicação daquela colocação de stent. Então, fatores como se a cirurgia é eletiva ou é de cirurgia de urgência, essa cirurgia que o paciente portador do stent necessita ser submetido. Então, a cirurgia, é importante que você saiba se a cirurgia não cardíaca do portador de stent é de urgência, se é eletiva, ou mesmo numa situação que não é nem urgência nem eletiva, mas algumas situações, por exemplo, doenças oncológicas, onde a cirurgia não cardíaca é considerada tempo sensível. Por que tempo sensível? Porque você tem um paciente que não é uma situação emergencial, é uma cirurgia eletiva, porém, se você prolonga muito o tempo para a resolução cirúrgica daquele estado patológico dele, o desfecho daquela doença cirúrgica acaba sendo desfavorável para o paciente. O paciente pode evoluir com metástase e então chama-se, nessa situação, designa-se como cirurgia tempo sensível. É uma situação em que não é adequado se prolongar muito tempo ou postergar muito essa cirurgia. Outra questão que é de extrema importância, hoje muito mais importante do que o tipo de stent, é se a intervenção percutânea com colocação de stent foi feita numa situação eletiva ou de urgência, ou seja, se era um paciente com síndrome coronariana aguda ou se era um paciente com doença coronariana crônica, que pode eventualmente ser feita numa situação de melhor preparo, com paciente com uma coronária que ainda dá uma condição de restauração do seu fluxo com menos emergência. E tudo isso vai ditar para a gente o tempo de espera pós-stent para a possibilidade de remoção daquela terapia dupla antiplaquetária. Ou seja,
naqueles pacientes que foram submetidos à colocação de stent com uma cirurgia, numa indicação por síndrome coronariana aguda, esses pacientes são considerados hoje pelos guidelines recentes, pelas últimas orientações, pacientes que devem permanecer com a dupla terapia antiplaquetária por um tempo mais prolongado, em torno de 1 ano, enquanto aqueles pacientes que foram submetidos a essas intervenções percutâneas, podem eventualmente ser retirados da terapia dupla antiplaquetária no tempo de 6 meses, dependendo do tipo de cirurgia não cardíaca, como foi mencionado, aquelas cirurgias tempos sensíveis. Esse tempo pode ser ainda abreviado, como vai ser visto posteriormente aqui. E para a tomada de decisão adequada, é necessário colocar na fórmula de construção dessa tomada de decisão também os riscos de sangramento. Esse risco de sangramento pode estar aumentado por fatores cirúrgicos ou por fatores clínicos, ou pelos dois. Então, indivíduos que vão ser submetidos a cirurgias com pequeno risco hemorrágico, como cirurgias dermatológicas, cirurgias gastrointestinais menores ou de porte moderado, esses pacientes eles podem ter uma tolerância maior à manutenção de terapia antiplaquetária. Aqueles indivíduos que vão ser submetidos a cirurgias de maior porte, cirurgias abdominais grandes, cirurgias cardiovasculares maiores, cirurgias intracranianas ou cirurgias de coluna, cirurgias de ressecção transuretral de próstata, são pacientes que não podem ter sangramento e qualquer sangramento pode levar a um dano muito grande. Então, isso tudo vai ter que ser colocado na fórmula. Também pelo lado clínico, pacientes que são portadores de diabetes mellitus, insuficiência renal, pacientes do sexo feminino ou com alguma discrasia sanguínea patológica ou por associação de terapias, devem ser considerados também pacientes de risco hemorrágico aumentado. Então, isso deve fazer parte também do processo de tomada de decisão em situações em que vamos decidir se vai ser feita a manutenção ou a retirada da terapia dupla ou até monoterapia antiplaquetária. As situações mais graves, as situações de maior risco, devem ser situações em que a tomada de decisão deve ser conjunta entre o cardiologista clínico, o cardiologista cirúrgico, o cirurgião e o anestesiologista. E tudo isso levando em consideração que aqueles pacientes de maior risco devem ser submetidos a procedimentos cirúrgicos de porte moderado ou maior, aqueles procedimentos cirúrgicos que podem levar à necessidade de interrupção da terapia, mas o paciente ainda está num tempo precoce de tratamento antiplaquetário, deve ser feita a tomada de decisão se vai adiar a cirurgia, se é uma cirurgia tempo sensível, que deve orientar ou indicar um abreviamento da interrupção dessa terapia antiplaquetária. E nessas situações de maior conflito, de maior complexidade, a decisão deve passar pela orientação do cardiologista também. Por outro lado, temos também a preocupação quanto à formação de trombo dentro daquela coronária que é portadora ou que possui um stent para manter a sua permeabilidade. Então, indivíduos que apresentam diabetes mellitus, insuficiência renal, doença arterial periférica, tabagismo, são pacientes de risco maior de formação de trombo, de oclusão dessa coronária. Aqueles stents mais longos ou mais estreitos, que, como sabemos pela lei de Poiseuille, vão oferecer uma maior resistência ao fluxo, são mais propensos também a complicações trombóticas. Paciente que já apresentou reestenose de stent, paciente que teve esse stent instalado numa fase de síndrome coronariana aguda, são pacientes de risco muito aumentado. Então, todas essas e outras questões devem ser ponderadas no momento da tomada de decisão, se vamos suspender, se vamos manter
a terapia dupla ou mono antiplaquetária. E as questões vão se associando a números. Os números nos auxiliam muito na tomada de decisão. É sabido que entre 4,4% e 11% dos pacientes portadores de stent vão necessitar de cirurgia no primeiro ano de instalação do stent. E essas cirurgias vão ser realizadas em situação de emergência ou em situações de doença tempo dependente. Então, essas situações são situações que vão ser muitas vezes resolvidas por si só, uma situação emergencial, um paciente que necessita de uma cirurgia pelo risco de perder a vida ou um membro importante, ele deve ser, devemos esquecer um pouco da terapia antiplaquetária, e embora a preocupação se mantenha, vamos ter que realizar a cirurgia. Cirurgia é tempo dependente, vai ter que negociar um tempo de menor risco naquela balança entre o risco de trombose e de hemorragia. Mas, no geral, o que se tem até o presente momento é que aquelas situações de pacientes que tiveram síndrome coronariana aguda nos últimos 12 meses, com ou sem stent, eles devem permanecer com a terapia dupla antiplaquetária por cerca de 12 meses. Indivíduos que possuem stent farmacológico por doença arterial crônica ou portadores de infarto agudo do miocárdio sem a elevação do segmento ST ou portadores de angina instável, eles até o último guideline, eles eram mantidos em terapia dupla antiplaquetária por 4 a 6 semanas. Esse tempo pode ser abreviado ou estendido de acordo com a história do paciente, com as comorbidades e com o motivo cirúrgico da cirurgia não cardíaca atual. O paciente com stent farmacológico que teve esse stent farmacológico instalado por uma doença arterial crônica ou infarto agudo do miocárdio sem elevação de ST ou com angina instável, a indicação até recentemente era que aqueles portadores de stent da primeira geração deveriam ter esse stent também mantido por 12 meses, como no caso da síndrome coronariana aguda, podendo reduzir de acordo com a necessidade, cirurgia tempo dependente, etc., com a possibilidade de reduzir isso até 3 meses, de acordo com a situação de preemência, de necessidade extrema da realização daquela cirurgia, mesmo não sendo uma cirurgia emergencial. E com o tempo, os estudos foram se sucedendo, a tecnologia foi melhorando a estrutura daqueles stents com a substituição de drogas citostáticas por outras e utilização de polímeros diferentes. Enfim, a evolução desse stent farmacológico ocorreu de uma maneira tal que hoje a tendência é acreditar que o stent farmacológico é muito superior ao stent não farmacológico, e há uma sucessão de trabalhos mostrando que o tempo de manutenção da terapia dupla antiplaquetária no paciente não oriundo de quadro de síndrome coronariana aguda pode ter esse tempo de terapia dupla antiplaquetária no stent farmacológico reduzida de maneira bastante intensa, a ponto tal de se acreditar que hoje, ao contrário do passado, você não precisa escolher um stent se vai ser farmacológico ou não, pelo fato de acreditar que esse paciente vai ter uma indicação de cirurgia muito precoce nos próximos meses. Essa não é mais a indicação de um stent não farmacológico. No passado, se o paciente ia receber um stent e tinha uma grande chance de ser submetido a uma cirurgia eletiva não cardíaca, nos próximos meses, a ideia era colocar um stent não farmacológico, enquanto o stent farmacológico era
evitado e colocado apenas nos pacientes cujo risco de cirurgia não cardíaca nos próximos 12 meses era muito pequeno. Hoje isso não acontece mais. Hoje a tendência é colocar o stent farmacológico e na sequência vamos ver como é que é feita a estruturação do planejamento em relação à terapia dupla antiplaquetária. Esse diapositivo traz uma quantidade bastante generosa de artigos descrevendo trabalhos que foram feitos na tentativa de mostrar que a substituição daqueles stents farmacológicos da primeira geração por outros mais efetivos e com menos risco de trombose foram comprovando com o tempo e com a sucessão desses trabalhos que há uma possibilidade de redução importante da necessidade de terapia dupla antiplaquetária por tempo prolongado. Todos eles praticamente mostraram que a terapia dupla antiplaquetária, por um período de até 3 meses, não era inferior nos seus resultados de desfecho relacionado com infarto, com mortalidade e outros, a manutenção da terapia dupla antiplaquetária por 12 meses, reduzindo inclusive o risco de sangramento com essa redução da terapia dupla antiplaquetária. Detalhe que alguns trabalhos mantinham o ácido acetilsalicílico depois desses 3 meses e outros trabalhos, ao contrário, interrompiam o ácido acetilsalicílico e mantinham o outro componente da terapia dupla antiplaquetária, que eram os inibidores dos receptores P2Y12. Aqui alguns estudos relacionados, estudos com N bastante grande, mostrando que para o paciente com doença arterial crônica ou com infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST ou com angina instável, a redução do tempo do tempo de terapia dupla antiplaquetária em paciente recebendo o stent farmacológico era possível sem grande mudança no desfecho em relação à possibilidade de complicações tromboembólicas, mas que levavam, em alguns casos, à redução do risco hemorrágico nesses pacientes. E esses são os estudos que foram realizados com o mesmo objetivo, mas nos pacientes que receberam seu stent farmacológico na situação de síndrome coronariana aguda. Então, tanto num caso quanto no outro, foi demonstrado pela sucessão de estudos que o stent farmacológico de segunda geração permite a redução desse tempo de terapia dupla antiplaquetária. Então, a logística do manuseio perioperatório desses pacientes era, caso houver a indicação de interrupção dessa terapia dupla antiplaquetária, com o risco de sangramento importante, para se manter um dos antiagregantes plaquetários, segundo a conduta do cardiologista que está acompanhando esse paciente. Então, vai manter um dos dois constituintes da terapia dupla antiplaquetária, a não ser em pacientes com extremo risco tromboembólico, onde pode, eventualmente, em alguns casos, manter a terapia dupla antiplaquetária, mas a rotina seria, depois de atingir o tempo mínimo indicado para a manutenção da terapia dupla antiplaquetária, interromper um dos dois e manter o outro na sua dose convencional. A exceção a essa manutenção é no paciente com alto risco hemorrágico, como foi mencionado, paciente de neurocirurgia, que não pode ter nenhum tipo de sangramento, que devido ao grande risco de perda de função importante neurológica, pacientes também de cirurgia de ressecção transuretral de próstata e algumas outras situações onde há necessidade da interrupção total dos dois componentes da terapia dupla antiplaquetária. Tirando essas exceções, o que se faz em geral
é a interrupção dos inibidores dos receptores P2 e Y12. Então, em relação ao ticagrelor e o clopidogrel, suspender 5 dias. Apesar do ticagrelor ser um agente que tem uma farmacocinética mais confiável, é uma droga que, ao contrário do clopidogrel, tem um tempo de ligação um pouco menor, uma eliminação um pouco maior, e além disso, o clopidogrel sendo uma prodroga que necessita de ser metabolizada para se tornar uma droga ativa, tem uma farmacocinética um pouco mais complexa. Mas, apesar disso, dessas diferenças entre os dois, o ticagrelor e o clopidogrel são consideradas drogas que devem ser interrompidas quando houver indicação de interromper por um período mínimo de 5 dias. Com essa interrupção, você tem a garantia relativa de que há um turnover das plaquetas suficiente para restauração da função plaquetária. Enquanto isso, o prasugrel, que tem uma farmacocinética um pouco mais complexa, um tempo de ação um pouco mais prolongado, deve ser suspenso por um período mínimo de 7 dias. Algumas outras informações importantes são em relação, por exemplo, à interrupção da terapia dupla antiplaquetária com substituição como ponte com a utilização da heparina. Ela não deve ser feita de maneira rotineira. A heparina não substitui de maneira eficaz a terapia dupla antiplaquetária, então é uma conduta de exceção que deve ser orientada pelo cardiologista quando houver essa possibilidade, mas não deve ser utilizada de rotina. A necessidade de cirurgia nos primeiros 30 dias que se seguem a instalação do stent farmacológico deve ser de grande preocupação. Como foi dito anteriormente, o stent farmacológico, quando utilizado em pacientes que receberam o stent em situação de síndrome coronariana aguda, devem manter esse stent com terapia dupla antiplaquetária por pelo menos 12 meses. Em situações de extrema necessidade, pacientes com doença tempo-dependente de grande preocupação, esse tempo pode ser reduzido a 6 meses, pode ser até aventada a possibilidade de reduzir para 3 meses. Mas antes de completar 30 dias, o risco é muito alto e só em situações emergenciais isso deve acontecer. Mas se a instalação do stent farmacológico for acompanhada já de uma indicação de cirurgia tempo dependente, que deve ser realizada nos 30 primeiros dias, a utilização de ponte, a substituição da terapia dupla antiplaquetária com os bloqueadores dos receptores P2 e Y12 podem ser substituídos por inibidores da glicoproteína 2B3A, que são agentes parenterais que têm um tempo de latência curto e um tempo de ação também reduzido após a sua interrupção. Ou aventar-se também a possibilidade de angioplastia sem a colocação de stent, que são medidas bastante específicas em situações muito ímpares e não devem ser aventadas para a utilização de rotina. Deve ser respeitado cirurgia eletiva 1 ano depois do stent farmacológico ou não farmacológico em pacientes de síndrome coronariana aguda, ou 6 meses no paciente de doença arterial crônica. Então, esse tempo pode ser reduzido tanto numa situação como em outra em pacientes que apresentam uma doença tempo-sensível de grande importância. E nesses pacientes onde vai ser feita a interrupção antes desses tempos ideais de 6 ou 12 meses, a intervenção deve ser realizada em um hospital que ofereça retaguarda multidisciplinar com a possibilidade de utilização de sala de hemodinâmica em caso de complicação tromboembólica importante.
Outra informação importante é em relação à indicação ou não de cirurgia de revascularização miocárdica de forma preventiva em indivíduos que apresentam doença coronária crônica, por exemplo. Isso não deve ser realizado. A revascularização miocárdica só deve ser realizada naquele paciente que apresenta indicação de revascularização miocárdica, independente da cirurgia não cardíaca que ele foi, a que ele deve ser submetido. Então, se não tinha indicação de revascularização, não é porque ele vai fazer a cirurgia não cardíaca e assim ele apresenta um risco maior, que ele vai ser submetido, porque isso já mostrou, já foi demonstrado que não apresenta redução de complicações ou melhora de desfechos nesses pacientes. Esse diapositivo traz esse fluxograma de tomada de decisão para o paciente específico de doença coronária crônica com instalação de stent farmacológico ou não. Então, esses pacientes, eles não devem, em hipótese alguma, ser submetidos à cirurgia eletiva nos 30 primeiros dias. Eles podem ser submetidos à cirurgia eletiva com suspensão da terapia dupla antiplaquetária, se houver indicação. Muitas vezes ele vai fazer a cirurgia depois de 6 meses, mas ele é uma cirurgia superficial, que não tem indicação, não tem necessidade, não tem risco de sangramento importante, a hemostasia pode ser fácil através de recursos cirúrgicos, enfim. Mas se houver indicação de interrupção da terapia dupla antiplaquetária, que isso aconteça após 6 meses. Mas nesse paciente que que é portador do stent farmacológico ou não, e que foi submetido a essa instalação em situação de doença coronária crônica, ele pode ter esse período abreviado num período de 3 a 6 meses, caso ele apresente uma doença cirúrgica tempo sensível, uma doença importante. E pode ser até aventada a hipótese de fazer isso entre 30 dias e 60 meses. Mas vejam que, à medida que você abrevia esse tempo, o risco aumenta. Então, o ideal é cirurgia eletiva, que não é tempo sensível, após 6 meses. A não ser que seja uma cirurgia superficial que não tem risco de sangramento. Mas se tiver necessidade de interromper a terapia dupla antiplaquetária, depois de 6 meses. Se tem uma doença tempo sensível importante, significativa, esse tempo pode ser abreviado, sabendo que vai reduzir o tempo, ou que vai aumentar o risco de fenômeno tromboembólico. Então, entre 30 dias e 6 meses, sempre realizar esse procedimento em hospital, que tenha retaguarda multidisciplinar com a sala de hemodinâmica à disposição. E sempre com a tomada de decisão sendo feita de maneira conjunta entre a equipe cirúrgica, anestesista e cardiologista. Vejam que no paciente que tem o seu stent farmacológico ou não instalado com uma história de síndrome coronariana aguda, os tempos mudam. Ao invés de 6, agora temos que respeitar um período de 12 meses. São 12 meses em que esse paciente, para sua segurança maior, deve ser mantido numa terapia dupla antiplaquetária. 12 meses. Se por acaso houver uma importância na redução desse tempo, uma situação de doença tempo sensível, então pode ser reduzido, sabendo que entre 6 e 12 meses isso pode ser, isso deve ser cogitado, mas que abaixo de 6 meses isso pode até ser aventado, mas o risco já aumenta bastante. E nunca realizar uma cirurgia eletiva nos 30 primeiros dias, porque o risco de desencadear fenômeno tromboembólico nessas coronárias recém-manipuladas é muito grande. Então, de novo, essas medidas de encurtamento do tempo de terapia dupla antiplaquetária deve ser sempre feita através de consulta com cardiologista em associação com tomada de decisão de anestesiologista e cirurgião, e sempre realizada em um hospital que tenha retaguarda de hemodinâmica e equipe multidisciplinar para acompanhar caso aconteça alguma complicação nesse paciente.
Eu não sei se vai haver concordância global, mas parece que a coisa acabou ficando um pouco mais simples, né? Doença coronariana aguda, 12 meses, doença coronariana crônica, 6 meses. Há possibilidade de redução desse tempo em situações de doença tempo sensível, e essa redução é sempre acompanhada de tomada de decisão conjunta e realizado o procedimento em hospital com uma boa retaguarda. Essa é uma apresentação baseada no último guideline, na última recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia.